Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? E na nossa aulinha de hoje nós vamos começar vendo lá na página 17, ainda falando mais um pouquinho sobre o conceito de mal. A palavra mal, ela está geralmente associada a algum tipo de sofrimento. Nesse sentido, entendem-se como males os infortúnios, os obstáculos, as dificuldades, as doenças, as tristezas, as decepções, enfim, todas as dores do corpo e da alma. Algumas vezes essas dores que nos agitam parecem terríveis e insuportáveis. Mesmo assim, não podemos evitar que elas nos atinjam ou atinjam pessoas às quais queremos bem. Conscientes disso, alguns filósofos gregos da antiguidade buscaram a sabedoria seguindo um caminho que não se esgotava em estudos e reflexões, envolvendo também o autocontrole no sentir e no agir. Tais filósofos acreditavam que a maior característica do verdadeiro sábio era a ataraxia, ou seja, a capacidade de se manter tranquilo, sereno, em qualquer circunstância. De acordo com eles, a conquista da ataraxia evitaria que o sábio se deixasse abalar por prazeres, alegrias, dores ou sofrimentos. Evitaria ainda que os desejos viessem a inquietá-los. Entre esses pensadores estava o polêmico Diógenes, aquele que nós já vimos no conteúdo anterior. Um grupo de filósofos gregos designados como estoicos também se destacou nas reflexões a respeito da ataraxia. O nome estoicos vem da palavra grega stoa, que significa portal. O motivo é que esse grupo se reunia sob o portal de entrada na cidade de Atenas. Posteriormente, suas ideias foram divulgadas e desenvolvidas por pensadores romanos. Os estoicos ensinavam a quem quisesse ouvi-los que ninguém deveria se deixar perturbar pela dor, pelo sofrimento, pelas doenças, pela morte ou por qualquer outro fato considerado mal pela maioria. Afinal, acreditavam que todos os acontecimentos eram bons, porque seguiam leis naturais, sábias e corretas. Então, eles não viam o mal nas coisas. Por mais que nós, hoje em dia, possamos considerar alguns acontecimentos maus, os estoicos eles não viam maldade, eles acreditavam que esses acontecimentos eles seguiam as leis naturais da vida e faziam parte do que era correto, do que era. E vocês, o que acham dos acontecimentos que nos cercam? Vocês acham que eles são sempre bons ou maus? Ou ainda que essas características elas dependem dos próprios acontecimentos ou da forma como que cada pessoa os interpretam? Podemos nos sentir bem, será que diante de um fato, de um acontecimento ruim? Ou ao contrário, podemos nos sentir mal à frente a um fato que foi bom para algumas pessoas? E os nossos sentimentos, nesses casos, tornam-os bons ou maus? E pensando nesses conceitos, meus amores que estão aí em casa irão fazer a sessão Hora de Filosofar e responder o exercício 2 e 3. Vocês podem estar discutindo essas questões com seus familiares. E agora, lá na página 16, vamos ouvir um pouquinho a fábula, a felicidade e a dificuldade. Essa é felicidade. Felicidade é assim, alegre, sorridente, colorida. E ela vinha andando pelo caminho quando encontrou Dona Dificuldade. Dona Dificuldade é assim, ranzinza, mal-humorada. Quando Felicidade viu Dona Dificuldade, disse assim: "Oh, Dona Dificuldade, a senhora sabia que a senhora atrapalha a minha existência?" Dona Dificuldade não gostou nem um pouco, mas não disse nada. Como ela é muito difícil, ela apenas criou o caso e resolveu colocar bem no caminho de Felicidade uma pedra. Dificuldade há quando estou a caminhar. Há pedras pelo caminho, todas elas vou pular. Pula, pula, pula.
Felicidade disse mais uma vez: "Oh, dona Dificuldade, a senhora não deixa eu passar. Saia do meu caminho." Dona Dificuldade, ouvindo aquilo e por ser muito difícil, resolveu colocar mais uma pedra no caminho de Felicidade. Dificuldade há quando estou a caminhar. Há pedras pelo caminho, todas elas vou pular. Pula, 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 pulará. A felicidade vou encontrar. Felicidade, cansada de pular tanta pedra, sentou-se e ficou pensando: por que será que a dificuldade não sai do meu caminho? Bem, Dona Dificuldade, ranzinza, brava, mal-humorada, difícil, resolveu complicar e colocar mais pedras no caminho de Felicidade. Colocou todas as pedras que ela podia encontrar. Ah, coitada de Felicidade, mas determinada, levantou-se e disse: vou pular todas as pedras. Dificuldade há quando estou a caminhar. Há pedras pelo caminho, todas elas vou pular. Pula, 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 pulará. A felicidade vou encontrar. A Felicidade estava exausta. Também pudera. Ela havia pulado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedras. Ufa! Felicidade agora estava alegre. Ela havia conseguido pular 7 pedras. Mas Dona Dificuldade, ranzinza, mal-humorada, resolveu colocar no caminho de Felicidade mais uma pedra, mas não uma pedra comum, uma pedra enorme. Dificuldade há quando estou a caminhar. A pedra pelo caminho, ela eu vou pular. Pula, 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 pulará. A felicidade vou encontrar. Dona Dificuldade disse para a Felicidade: eu existo para que você me vença, não para impedir a sua passagem. Felicidade iria prosseguir agora mais feliz do que nunca, porque havia aprendido como pular as pedras no seu caminho. Ah, e seria um caminho comprido, muito comprido. Então agora, de acordo com a fábula, vamos responder ali os exercícios 1, 2 e 3. Exercício número 1. A Felicidade não compreendia a dificuldade? Verdadeiro ou falso? Muito bem, verdadeiro. Ela não compreendia o porquê de tanta dificuldade no caminho dela. E a dificuldade, ela não aceitava a felicidade? Não, nós vimos que isso é falso, porque ela mesma diz que ela existia para que a felicidade a vencesse, não para impedir a passagem dela. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. A terceira, a felicidade era determinada, apesar de se incomodar com a dificuldade? Apesar de estar ali incomodada com toda a situação, com todas as pedras que eram colocadas em seu caminho, a felicidade, ela tinha determinação? Ela sempre buscava superar essas pedras? Sim, verdadeiro. Próxima. A dificuldade, ela tinha inveja da felicidade e por isso ela colocava pedras enormes no caminho dela? Não, a dificuldade não tinha inveja. Ela, na verdade, estava ajudando a felicidade a se tornar mais forte. E por último, as pedras representam obstáculos que a felicidade encontra pelo caminho? Sim. Número 2. Que lição de vida ou moral da história podem ser extraídas dessa fábula? O que nós podemos aprender com essa fábula? Que mesmo as pessoas que se consideram felizes,
elas podem se deparar com dificuldades, que seriam as pedras que são colocadas em seu caminho e que devem ser superadas. Número 3. Estabeleça uma relação entre o conteúdo da fábula e o pensamento dos filósofos estoicos. A fábula ela indica que as dificuldades encontradas, elas não nos impedem de ser felizes, e ela propõe perseverança para vencer os obstáculos da vida. Assim como os estoicos, eles diziam que os obstáculos eles não podem ser vistos como coisas ruins, como coisas más, que eles são consequências da natureza, da nossa existência, e todas devem ser vistas como objetos ou coisas para que possamos superá-las. Página 17. Em 1928, o escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade publicou pela primeira vez um de seus mais conhecidos poemas, No Meio do Caminho. Leia-o com atenção. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas, tão cansadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Letra A. Quais pensamentos e sentimentos você imagina que o poeta quis expressar? Provavelmente ele está ali expressando um acontecimento difícil, problemático, alguma dificuldade que ele enfrentou em algum momento de sua vida. Tão importante foi esse fato que ele deixa bem claro que ele nunca esquecerá deste acontecimento. Letra B. O que significa uma pedra em seu caminho? Como nós acabamos de falar ali sobre a dificuldade e a felicidade. Essa pedra, ela se refere à existência de um problema que dificulta a realização de um objetivo, mas que não necessariamente esse objetivo não poderá ser superado ou ser conseguido. Então, essa pedra ali está fazendo uma analogia às dificuldades enfrentadas. E de tarefinha, vocês irão fazer a página 7 e 8 lá do caderninho de atividades. Um beijo e até a próxima aula!